Olá, tudo bem? Espero que sim. Prontos para começar mais uma semana de aulas? A nossa reflexão de hoje diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Sim, precisamos estar apresentando nossos pedidos a Deus, mas não nos esquecendo de agradecer. E sempre temos bons motivos para agradecer. Hoje mesmo estamos começando mais uma semana, já é um grande motivo para isso. Com essa mensagem positiva, começamos a nossa aula de segunda-feira, dia 8 de junho. Bem, estamos a partir dessa semana, finalmente, começando a apostila do segundo bimestre. Estaremos trabalhando o capítulo 4, Figuras Geométricas Espaciais. Os objetivos das aulas dessa semana são classificar as figuras geométricas espaciais em poliedros e não poliedros. Dentre os poliedros, a gente tem dois grandes grupos, que são dos prismas e o das pirâmides, e perceber também que dentre os prismas e pirâmides podemos ter os prismas e pirâmides retos ou oblíquos. Vocês também estarão vendo dentro dos grupos dos não poliedros a classificação, porque o grupo dos não poliedros também podem ser chamados de corpos redondos. Nós temos cone, cilindro e esfera. Vocês vão estar vendo também a planificação do cone e do cilindro. Vocês também vão identificar faces, vértices e arestas. Bem, na aula de hoje, vocês terão vídeos explicativos de todos esses conteúdos que a professora acabou de citar e também vocês já terão exemplos para auxiliá-los na resolução dos exercícios. Bom, eu gostaria de destacar dois pontos muito importantes para vocês, tá? Primeiro, assistam aos vídeos. Galerinha, os vídeos são feitos com as explicações dos conteúdos. Eles estão aí para auxiliar vocês na hora dos estudos, na hora de resolver os exercícios. Se você assiste aos vídeos, você vai ver a explicação e vai conseguir fazer os exercícios com mais facilidade. E outra coisa, coloquem as datas, tanto na página da apostila ou nas páginas que forem propostas, como também no caderno, quando tiver atividades no caderno, ok? Bons estudos então, vamos começar a nossa aula. Em nosso dia a dia estão presentes elementos da natureza, objetos e construções de diferentes formas. Estes itens possuem 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Por isso, são chamados tridimensionais. Além disso, na geometria, são nomeados sólidos geométricos. Estes corpos sólidos podem ser separados em 2 grupos: corpos redondos e poliedros. Para ser considerado redondo, a superfície deste sólido geométrico deve possuir pelo menos uma parte arredondada não plana. Já nos poliedros, suas superfícies são formadas apenas por partes planas, sendo que cada parte plana de um poliedro é chamada de face. Os poliedros são formados apenas por partes planas, que são chamadas de face. Por possuírem características especiais, podem ser classificados como prismas ou pirâmides. Os prismas possuem 2 faces opostas e paralelas, que são suas bases. Suas faces laterais são quadriláteros, que têm os lados opostos paralelos e são chamados paralelogramos. Os prismas são nomeados de acordo com suas bases: prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal e assim sucessivamente. Já as pirâmides são poliedros que possuem uma única base de forma poligonal, e as faces laterais são todas triangulares e possuem um vértice comum. Eles também são classificados de acordo com sua base. Veja: pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal
e muitas outras. Vamos explorar os corpos geométricos redondos. Os corpos geométricos redondos são aqueles cuja superfície apresenta alguma parte arredondada. Os mais comuns são o cilindro, cone e a esfera. Veja as características de cada um. O cilindro possui duas partes planas idênticas e de forma circular. Elas são chamadas de base e também possui uma superfície lateral curva não plana. O cone possui uma parte plana de forma circular, que é a base, e uma superfície lateral curva não plana. Todo cone possui um vértice. Uma esfera é toda curva e não possui partes planas. Nós vamos estudar sobre geometria, especificamente geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas. E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos. Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, galerinha do 7º ano. Primeiro exemplo. Observe as 4 figuras geométricas. Então, temos aqui essas 4 figuras geométricas. Estamos observando. Vamos fazer o que o exercício pede, né? Então, aqui, ó, essa primeira figura, a segunda,
a terceira e a quarta. Observaram aí com bastante atenção? Agora responda, letra A. De qual grupo são essas figuras geométricas? Justifique. Bom, primeiro, a professora quer lembrar você que figuras geométricas espaciais, que são as que estamos trabalhando aqui, elas são aquelas formadas por 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura, ok? Por isso que são chamadas de espaciais. Bem, dentre as formas geométricas espaciais, nós temos um grupo chamado de poliedros. Professora, como assim poliedros? É o seguinte, os poliedros têm sua superfície formada apenas, até destaquei aqui a resposta para você, apenas por partes planas. Como assim? É o seguinte, quando a gente fala de partes planas, são as faces das formas geométricas espaciais chamadas poliedros. As faces sempre são polígonos. Polígonos são aquelas figuras geométricas constituídas apenas de linhas retas. Não tem nada curva, tá? Nessas figuras. Então, vamos observar agora com mais detalhes. A gente tem aqui, olha para as faces desse primeiro poliedro. Tá vendo aqui? Essa que você vê aqui na frente, um retângulo. Aqui está em cima e embaixo, como se fosse uma tampa de uma caixa, e o fundo são triângulos. Estão vendo? Então, são faces triangulares e retangulares também. Olha aqui esse segundo poliedro. As faces laterais são triângulos e a base é um quadrado, tá? Olha esse, todas as faces são quadradas, é o famoso cubo. Olha esse, as faces são aqueles quadriláteros que também são conhecidos como paralelogramos, mas o nome dessa forma geométrica espacial é um paralelepípedo, tá bom? E o que significa a palavra poliedro? Eu trouxe aqui para você. Poli significa muitas. Edros significa faces. Então, são formas geométricas com muitas faces. Você pode estar vendo a classificação deles na página 107. Lá consta o número de faces e como ele se chama. Então, por exemplo, 4 faces, tetraedro. 5 faces, pentaedro, e assim por diante. Agora vamos para a pergunta B. Como os poliedros podem ser classificados? Então, os poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. Vamos analisar quais são os prismas que estão nesse exemplo? Vamos comigo? Aqui, Esse primeiro é um prisma. Prisma de base triangular. Então, a base dele, onde ele está apoiado nesse momento, aqui, é um triângulo. Então, tanto a base, que quando a gente pensa numa caixa, a gente chama de fundo da caixa, quanto a tampa, são idênticas e paralelas. Essa é uma característica comum nos prismas. Todos eles têm 2 faces idênticas e paralelas entre si, que são chamadas de bases. Tá? Aqui nós temos outro prisma e aqui também outro prisma. Então, aqui nesse primeiro exemplo que a professora trouxe, nós temos 3 prismas. A última figura, a primeira figura também e a terceira. A única figura geométrica deste exemplo que não é um prisma é essa segunda figura aqui. Ela é uma pirâmide, tá? A pirâmide tem uma diferença bem básica em relação ao prisma, mas eu estou falando demais porque a pergunta C é justamente sobre isso. Já vamos direto para ela, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Letra C. O que diferencia os prismas das pirâmides? Eu já quase respondi. Eu já falei sobre o prisma, então eu não vou ser repetitiva. Eu vou falar agora sobre a pirâmide, tá? Aqui, As pirâmides têm uma única face denominada base e as demais são as faces laterais, todas
triangulares. Então, vou falar agora da pirâmide porque já falei dos prismas. Vamos lá, pirâmide. Uma única base, está vendo onde está apoiada? Então, aqui, essa base é uma base quadrada e todas as faces laterais da pirâmide são triangulares. A pirâmide sempre termina com essa pontinha, que é um vértice, tá? Continuando, letra D. A última figura é um prisma. Esse prisma é reto ou oblíquo? Então, olha só a pergunta. A última figura é um prisma reto ou oblíquo? Olha, prestem atenção. O prisma oblíquo é bem fácil de identificar porque ele é inclinado. Estão percebendo? A diferença fica notória diante das outras figuras que estão aqui. Então, ele tem essa inclinação. Então, quando há essa inclinação, ele é chamado de oblíquo, tá? E aqui eu coloquei até uma observação para vocês, ó. Note que suas faces laterais têm o formato de um quadrilátero qualquer. Sim, olha aqui. Podemos até chamar, né, de paralelogramo. Agora, no prisma reto, sempre as faces laterais, elas vão ser em forma de retângulo. Aqui a gente tem um exemplo, ó, o primeiro, ele é um prisma reto. O terceiro também, só que o terceiro aqui, claro, ele é um caso particular de paralelepípedo porque ele tem todas as faces quadradas, então ele é também conhecido como cubo. Ok? Continuando. Então, eu quero que vocês deixem bem claro que o oblíquo, tanto prisma como pirâmide, porque aqui a professora não trouxe, mas vocês vão ver na apostila que tem pirâmide também, que é oblíqua. Você vai conseguir perceber ao olhar para a imagem, ela está inclinada. Então, se estiver inclinada, ela é classificada como oblíqua. Continuando. Número 2. Observe essas formas geométricas e responda. A. Bom, primeiro vamos observar. Aqui, diferentemente do exercício 1, nós já vemos o quê? Formatos arredondados. Isso fica claro na hora de observar as imagens. Por que são chamadas de não poliedros ou corpos redondos? Acredito que nos vídeos explicativos eles trouxeram como corpos redondos, mas é a mesma coisa. Se é um corpo redondo, é classificado como não poliedro. É fácil a resposta. Por quê? São figuras geométricas espaciais cuja superfície tem pelo menos, eu até destaquei aqui, uma parte arredondada, ou seja, não plana. Então, tanto o cone como o cilindro e a esfera, na verdade, você consegue ver, são todas, né? Mas eles têm partes arredondadas, pelo menos uma parte arredondada, ok? Continuando. Qual delas possui um vértice? Gente, é muito fácil, o vértice é aquela pontinha da figura, estão vendo? Então, o cone. Note que nem o cilindro e nem a esfera possuem aquela pontinha que é a chamada vértice, tá? Então, está aqui, ó, a resposta. O cilindro e a esfera não têm vértice. Então, o único que tem vértice é o cone. Continuando. Letra C. Qual delas possui duas bases circulares? Duas bases, uma que fica em cima e a outra que fica embaixo, onde ela está apoiada. É o cilindro. As duas bases no cilindro são circulares. Continuando. É possível planificar a esfera? Claro que não. Vocês vão ver também na apostila, a professora deixou as páginas para vocês pesquisarem. São importantes porque nessas páginas constam explicações sobre o conteúdo. E vocês verão que temos lá nessas páginas planificação pro cilindro, que é a figura aberta. Quando a gente desmonta o cilindro, abre o cilindro, a gente consegue visualizar 2 círculos e um retângulo, tá? E o cone também tem a planificação, só que o cone só tem um círculo na planificação dele.
Agora, a esfera não tem como fazer uma planificação para a esfera. Tá joia? Então, esses foram os exemplos e que vocês, através desses exemplos, possam estar tirando as dúvidas também para resolver os exercícios que foram propostos. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer os exercícios propostos, mas com calma. Mais uma vez, a professora vai pedir isso. Não precisa sair atropelando querendo fazer tudo de uma vez. Vocês têm prazo até quinta-feira para mandar as fotos. Tudo bem? Até a próxima aula, então. Beijos. Tchau, tchau.